Vamos lá, queridos, né? Vamos aqui trabalhar um pouquinho com vocês a continuação da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, meus queridos alunos do EJA, né? Vamos lá, vamos para cima, né? Espero que todos estejam bem, né? Para a gente continuar aqui firme e forte, tá ok? Então, vamos lá. Estratégias de combate, né? O que vai caracterizar a Primeira Guerra Mundial vai ser as estratégias, né? Que vão fazer uma inovação, né? Na tecnologia de guerra, tá certo? Bom, o que é que a gente vai primeiro observar nessas imagens aí, ó? Dois militares, tá certo? O da esquerda está com o uniforme da Marinha Britânica, tá certo? E o da direita, né, com o exército britânico, tá certo? Foi uma guerra que juntou 60 milhões de homens europeus, né, espalhado por diversos países, né? Daí o nome, né, Primeira Guerra Mundial, tá certo? Aonde foi utilizado todas as tecnologias do momento nesse combate, tá certo? Bom, no início da Primeira Guerra Mundial, né, as tropas foram mobilizadas em campo aberto, né, um contra o outro, como as guerras medievais, né, quando eles se encontravam num campo de batalha e eles começavam a guerrear, tá certo? Mas se percebeu que essa estratégia havia o quê? A perca de muitos homens, tá certo? Então, eles perceberam que não era mais jogo, né, esses confrontos em campos abertos. Daí vai surgir a ideia das guerras de trincheiras, certo? Vamos já descobrir o que são essas trincheiras. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, não se percebe mais aqueles combates direto em campo aberto, né? Vão se priorizar as trincheiras, tá certo? Mas como assim, Regis? Vamos lá. O que são as trincheiras? As trincheiras são valas profundas, né, e estreitas, né? Profundidade grande e bem estreita, tá certo? Com grande extensão, na qual os soldados ficavam lá dentro, né? A trincheira é exatamente isso, né? Você vai ficar, né, aguardando a melhor hora do ataque. Enquanto isso, você vai ficar onde? Nas trincheiras. Trincheiras essas que eram, né, protegidas por arame farpado, que tinham o objetivo de impedir o avanço da tropa inimiga, né? A guerra de trincheira trouxe pouco resultado para ambos os lados, né? E com isso fez que a guerra não concluísse tão cedo, ficava um empate, né? Os dois lados com trincheiras também. Também foi a causa da morte de milhões de soldados que, além de enfrentarem o fogo inimigo, eram vítimas de doenças enfrentadas pelo frio, pela chuva, por rato, por piolho, que ficavam todos nessas trincheiras. Então, o que vai caracterizar a Primeira Guerra Mundial é exatamente o uso das trincheiras, tá certo? Bom, aí ó, vejam aí na imagem, né? As trincheiras, tá certo? Só que o pessoal não passava horas não passava dias não, eram meses nessa trincheira, esperando o melhor momento, né, de se atacar o inimigo. Como este melhor momento quase sempre não existia, aí tinha doença, falou rato, piolho, tá certo? Então, também muita gente morreu em combate, mas também muita gente morreu aí nas trincheiras, tá certo? Então, grande característica da Primeira Guerra Mundial são as trincheiras, tá certo? Bom, quem entra na história, né, para dar um boom nessa guerra que ela estava meio que empate, tá certo? A guerra estava se prolongando muito, né? Um dos motivos, né, era as trincheiras, né, que ninguém avançava, ficava todo mundo na defensiva esperando o momento correto. Em 1917, 3 anos após o início, a guerra estava longe de terminar por fatores esses que a gente já comentou aqui. Nesse momento, os alemães começavam a atacar e afundar navios de países que não estavam participando do conflito, os chamados países neutros. Então, eles começaram a atacar também quem
não estava participando da guerra. Alegavam que, embora se declarasse neutro, esses países forneciam recursos aos inimigos. Era o caso dos Estados Unidos, que tiveram embarcações afundadas por alemães, tá certo? Em resposta, né, em 1917, os Estados Unidos, né, declara guerra a quem? Né, a Alemanha também, né? O Brasil foi o único país aqui da América do Sul a participar da Primeira Guerra Mundial. No entanto, sua participação resumiu-se ao envio de navios de inspeção para vigiar inimigos no norte da África e ao envio de médicos para cuidar de feridos na França. Então, a nossa participação na Primeira Guerra Mundial não foi muito efetiva em termos de homem, em termos de guerra, né? Ele iria só observar alguns navios e médicos foram enviados para a França, tá certo? Então vejam, em 17 os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, né? E coincidentemente em 17, né, a Rússia, né, sai da guerra, né? E os Estados Unidos entram na guerra, né? Bom, já os Estados Unidos tiveram um papel decisivo, pois eram um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? O Brasil só foi um apoio, já os Estados Unidos não, ele entrou para decidir mesmo a parada, né? Porque detinha alguma das principais inovações tecnológicas da época, tá certo? Os Estados Unidos mandaram 4 milhões de soldados. Com esse reforço, né, as forças adversárias, a Tríplice Entente recuou e a partir de outubro de 1918, né, uma das nações da Tríplice Aliança se renderam, saíram derrotados da guerra e a Alemanha, os impérios austro-húngaro e turco-otomano perderam a guerra. Ao perder a guerra, né, a Alemanha ela se submete, né, às sanções internacionais. O principal desses mecanismos foi o chamado Tratado de Versalhes, tá certo? Que entre 1919 e 20, né, os vencedores do conflito realizaram conferências para estabelecer acordo pós-guerra. O encontro foram liderados por representantes dos vencedores, né? Estados Unidos, Inglaterra, França. Foram realizados principalmente no Palácio Francês de Versalhes, em Paris. Daí o nome, Tratado de Versalhes, né? Então, as grandes sanções foi para a Alemanha. Vamos ver o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha teve seu poderio militar reduzido, foi obrigado a diminuir o tamanho do exército. O país ficou proibido de manter uma aviação militar, tá certo? Não podia ter um avião militar. Armamentos, canhões e submarinos proibido. Teve que devolver à França as regiões anexadas na Guerra Franco-Prussiana, além de ceder territórios, né? Foi obrigado a entregar suas colônias e pagar uma gigantesca indenização de guerra aos vencedores, tá certo? Com isso, a Alemanha vai ficar o quê? Em frangalhos, econômica, militarmente, né? Então, o grande perdedor da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, sofre sanções, né? Principalmente pelo Tratado de Versalhes, tá certo? Uma outra decisão, né, foi a criação da Liga das Nações, né? A Liga das Nações, que seria hoje a ONU, né? Foi um organismo supranacional que reuniria diversos países com o objetivo de garantir a paz e a segurança mundial. Como eu disse para vocês, né, a Liga das Nações não tem sucesso e futuramente vai aparecer a ONU, tá certo? Então, esse é um pequeno bate-papo que você vai tentar resolver as questões. Se tiver dúvida, volta novamente e procura lá o seu texto de apoio.